Olá, tudo bem? Eu sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje eu vou comentar duas questões da banca VUNESP. A primeira questão a gente vai comentar sobre a crase, o uso do acento grave indicativo de crase em algumas frases, e a segunda questão vamos falar de concordância verbal. Esses dois assuntos têm uma certa recorrência nas provas da VUNESP. Eu vou fazer uma correção bem passo a passo e a gente vai fazer um resuminho aqui de alguns pontos essenciais desses dois conteúdos. Então vamos lá, a primeira questão diz assim, considere as frases a seguir. A gente tem a primeira frase, a segunda frase aqui, a terceira frase aqui e a quarta frase aqui. Só que nada disso importa neste momento. Por quê? Eu ainda não sei o que a VUNESP quer de mim. Ou seja, eu preciso, antes de ler as frases, encontrar o comando da questão, lê-lo e entender o que eu preciso buscar naquelas frases. É assim que você vai fazer, tudo bem? Então, o comando da questão diz exatamente assim, assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas da frase. Um comando típico da banca VUNESP em que a gente vai preencher corretamente as lacunas em relação ao uso do acento grave indicativo de crase. Agora sim, eu vou ler a primeira frase, identificar qual é o uso do acento grave aqui, se eu coloco ou não o acento grave, e depois eu volto lá para a gente ir eliminando. Então, a primeira frase diz assim, para o PROCON SP, a campanha de olho na validade é uma medida educativa que traz benefícios à população. Bom, a gente deve focar, neste momento, esta parte aqui, o que traz benefícios à população. Perfeito. O que traz benefícios a alguma coisa. Então, repare que do lado esquerdo eu tenho um elemento que pede uma preposição. E do outro lado eu tenho um substantivo feminino que admite um artigo. Aqui é óbvio que eu vou precisar colocar o acento grave indicativo de crase, uma vez que preposição mais artigo, a gente precisa marcar essa fusão de dois elementos, deixe-me colocar aqui para você, essa fusão de dois elementos iguais com o acento grave indicativo de crase. Esse é o princípio geral de uso da crase. Então, retomando, se um termo anterior, que pode ser um nome ou um verbo, pedir uma prep, ou seja, uma preposição, e o termo que está do lado direito admitir um artigo, agora você já sabe que você vai fazer essa fusão, e essa fusão será marcada na escrita com o acento grave indicativo de crase. Lembrando que este acento aqui tem um nome. O nome dele é acento grave, tudo bem? A crase, pessoal, é a fusão. Então, deixa-me colocar aqui para que isso fique claro para você. Crase nada mais é do que a fusão, a união desses dois elementos iguais aqui. Mas o nome deste acento não é crase, e sim acento grave. Então, voltando aqui, eu tenho dois elementos iguais, a gente já viu que precisamos marcar essa fusão com acento grave indicativo de crase. Deixa-me só apagar aqui para eu colocar aqui para você o uso do acento grave, ou seja, a crase aqui, o acento indicativo de crase aqui, tudo bem? Agora, em vez de fazer a segunda frase, o que eu faço? Eu já sei que aqui tem o acento grave. Eu vou lá nas minhas alternativas e elimino tudo aquilo que eu puder. Então, eu posso eliminar a letra A? É claro que não, porque aqui tem um acento grave. Mas a letra B, eu consigo eliminar. A letra C também, e as outras não. Então, fazendo uma partezinha, ou seja, uma frase, eu consegui eliminar duas alternativas. Agora a gente volta e faz a segunda. É sempre assim a conta-gotas, tudo bem? Veja, vale ressaltar que a Associação Paulista de Supermercados comprometeu-se a reforçar. Eu gostaria, neste momento, que você olhasse para esta parte aqui. O que é isso do ponto de vista da morfologia? Isto aqui nada mais é do que um verbo. Muito fácil, não é verdade? Isso aqui é um verbo. O que você vai guardar no seu coração? Que antes de verbo, a gente nunca, jamais, nós iremos colocar o acento grave indicativo de crase. Logo, este A é apenas uma preposição. Então, agora eu posso ir às minhas alternativas
E eliminar o seguinte, ó, a letra D eu consigo eliminar. Resolvendo apenas duas frases, a gente já tem aqui, ó, a gente já conseguiu eliminar 3 e estamos entre as letras A e a letra B. Perceba que em uma situação real de prova, eu não iria fazer a terceira frase, uma vez que aqui não tem o acento grave e aqui também não. O lance todo, ou seja, a gente vai conseguir resolver essa questão aqui, ó, na última frase. Então, em uma situação real de prova, eu iria já para a última frase para eu encontrar a resposta correta, para eu verificar qual das duas é a minha alternativa. Mas aqui, como é uma aula, eu vou fazer a terceira também. Então, vamos lá. Dois consumidores que afirmaram conhecer a campanha, 30% se informaram a respeito por meio do site, ou seja, se informaram a respeito da campanha por meio do site. O que você não pode esquecer? Ó, eu quero que você olhe para esta palavrinha aqui. Respeito é uma palavra masculina. Você não fala a respeito, você fala o respeito. Então, respeito é uma palavra masculina. Bom, na maioria das vezes, pessoal, diante de uma palavra masculina, a gente não vai colocar o acento grave indicativo de crase. Tem uma regrinha que a gente trabalha em que, apesar da palavra ser masculina, a gente coloca o acento grave. Porém, a gente vai precisar ter subentendida a expressão a moda de. Este não é o caso aqui. É nada mais aqui a palavra respeito, que é uma palavra masculina, e a gente já aprendeu que se é o respeito, eu não tenho um artigo feminino. Lembra que o princípio geral da crase é este aqui, ó, a fusão de dois elementos iguais? Se eu não tenho esses dois elementos iguais, para que eu vou pensar em acento grave indicativo de crase? Então é a respeito. Lembre do seguinte, que é a respeito de, é uma locução prepositiva. Então, aqui eu já sei que eu não vou conseguir chegar à minha resposta, uma vez que nós vimos que a frase número 3 não tem o acento grave indicativo de crase aqui, tudo bem? Agora vamos sim resolver. Ó, número 4. O Código de Defesa do Consumidor determina que os fornecedores que colocam à venda produtos inadequados. A venda aqui, pessoal, não há dúvida, é uma expressão de base feminina, ou seja, colocam à venda. Eles colocam os produtos inadequados ao consumo para vender. Então, eu vou precisar marcar o acento grave indicativo de crase aqui. Nesse contexto, aqui a gente não vai pensar naquela regra geral de uso da crase. Aqui é um outro caso, eu explico isso melhor lá na rota de estudo, tem um módulo especial só para esses casos em relação ao uso da crase. Se você quiser conhecer o curso, é só você clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. Então, a venda com acento grave indicativo de crase, o que a gente consegue eliminar? A letra A, e temos como resposta da número 1 a letra E, tudo bem? Vamos para a próxima? Vamos lá, agora a gente vai fazer uma questão da VUNESP sobre concordância verbal. Questão número 2, o comando é bem simples. A VUNESP, inclusive, vale você saber que ela tem comandos naturalmente mais simples, mais diretos. Você não precisa ficar procurando muito sem saber o que você vai buscar nas alternativas. Ela já coloca aqui para você, ó. Assinale a alternativa em que a concordância verbal, o assunto já está exposto aqui no comando da questão. Essa concordância, ela quer o quê? A concordância correta, a concordância certa. Vamos buscar isso? Antes de falarmos, de analisarmos propriamente as alternativas, eu preciso que você relembre o seguinte: a concordância verbal, ela tem uma regra geral. Qual é a regra geral de concordância verbal? O verbo, ele vai concordar com o núcleo do sujeito. Mas, Eliane, ele vai concordar como? Será que é em gênero? É óbvio que não, porque o verbo não concorda em gênero. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito, vou colocar aqui para você, ó, em número e em pessoa.
Ah, mas Eliane, olha só, número é o que exatamente? Eu vou dizer para você agora. Deixe-me subir isso aqui, ó. Número em língua portuguesa é singular ou plural. E pessoa, acabei escrevendo pessoal aqui, deixe-me apagar esse L aqui. E pessoa, o que isso significa pessoa em língua portuguesa? Muito simples, é a primeira, a segunda, a terceira pessoas do plural ou do singular, tudo bem? Então, resumindo, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito, respeitando sempre o número, ou seja, se é singular ou plural, e a pessoa gramatical, primeira, segunda ou terceira. Vamos pegar esse resuminho aqui e vamos aplicar a nossa questão. Não esqueça, a gente está buscando a opção correta. Então vamos lá, ó. Letra A, antes da criação deste novo decreto, muitas leis de defesa do consumidor já existiam. O que você tem que fazer? Lembra, tudo começa pelo verbo. Então, eu preciso achar o verbo. Neste caso, eu tenho este verbo aqui para eu encontrar o sujeito. Isso é importante. Para você estudar concordância verbal, eu recomendo que antes você estude tipos de sujeito. Você primeiro precisa identificar o sujeito da oração, saber o que é núcleo, para depois você aplicar as regras de concordância verbal. Se você não conseguir identificar o sujeito, se tiver com uma certa dificuldade, é importantíssimo que você estude esse assunto primeiro. Duas coisas, aqui no canal tem uma aula sobre tipos de sujeito, eu explico passo a passo, e se você quiser aprender de uma forma mais aprofundada com exemplos, lá na Rota de Estudo a gente tem um módulo completo, se eu não me engano tem mais de 10 aulas explicando todos os detalhes acerca de sujeito e como isso cai na prova, tudo bem? Então aqui eu tenho o verbo, depois eu tenho que fazer uma pergunta para esse verbo. O que já existia? Perceba que muitas, deixe-me marcar aqui para você, vou até colocar com uma outra cor, ó. Muitas leis de defesa do consumidor. Isso tudo aqui que já existia. Mas, se a gente observar, a gente vai ter uma palavra mais importante. Que palavra é essa? Está exatamente aqui, ó. Leis. São as leis que já existia? As leis existiam? Não. Se você é meu aluno ou minha aluna, você não vai falar ou escrever também leis existia. Por quê? Aqui a gente tem um problema de concordância verbal. Veja que este verbo não está concordando em número com o sujeito que está no plural. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse verbo no plural. As leis ou muitas leis existiam. Aí fica perfeito. Então, deixe-me apagar aqui e colocar um M aqui e a gente já elimina a letra A. Letra B. O Código de Defesa do Consumidor, vírgula, o Decreto do Comércio Eletrônico e o PROCON, sem sombra de dúvidas, estão a serviço de todo cidadão. Aqui é o verbo está. Quem está a serviço de todo cidadão? Importante. Toda vez que você fizer a pergunta com quem ou o que, você vai colocar o verbo no singular. Não é quem estão a serviço, e sim quem está. Tudo bem? Essa é uma dica para você. Então aqui eu pergunto ao verbo, quem está a serviço de todo cidadão? Perceba que ele vai me responder o seguinte, ó. É o Código da Defesa do Consumidor, só isso? Não. O Decreto do Comércio Eletrônico, só isso? Não. Tem um E aqui, ó. E o PROCON. São 3 elementos aqui. Logo, eu tenho nesse contexto um sujeito que é chamado de composto. Uma vez que eu tenho 3 elementos aqui, quando a gente tem sujeito composto e ele estiver anteposto ao verbo, ou seja, ele estiver antes do verbo, o que eu tenho que fazer? Eu preciso levar este verbo ao plural. Então, é como se eu colocasse um eles aqui, ó. Deixa-me colocar aqui para você para resumir essa história, ó. Eles estão a serviço de todo cidadão. Eles quem? O Código de Defesa do Consumidor, o Decreto do Comércio Eletrônico e o PROCON. São eles que estão. Essa frase está correta? Está perfeita. Ela é, portanto, a nossa resposta. Agora vejamos por que a gente pode eliminar a letra C.
Todos aqueles consumidores de literatura tinham comprado o novo romance pela internet. Cadê o verbo? Eu tenho aqui, ó, uma locução verbal, sendo mais específica, um tempo composto. O que isso significa? Que se você tiver uma locução verbal ou um tempo composto, o verbo que estiver à esquerda, vou colocar aqui, ó, este verbo aqui, ele é que vai carregar a flexão. Ou seja, vai ser ele que vai se flexionar, não vai ser o comprado. Então, eu preciso olhar para ele. Vamos fazer a pergunta para esse tempo composto aqui, ó. Quem tinha comprado o novo romance pela internet? Veja que esse verbo me diz o seguinte: todos aqueles consumidores de literatura. Isso tudo aqui, pessoal, é o sujeito da minha oração. Mas cadê o núcleo do sujeito? Porque lembra, aqui, ó, eu estou dizendo que o verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito. Não é com o sujeito inteiro, não, é só com o núcleo do sujeito, tudo bem? Então vamos achar o núcleo, todos aqueles consumidores de literatura. Aqui, ó, núcleo do sujeito é o termo consumidores, ou seja, a palavra mais importante desse sujeito. Vamos tirar tudo isso aqui, vamos limpar essa frase, vou puxar uma setinha para cá e vamos escrever eles, ou seja, os consumidores. Eles tinham comprado? Isso aqui está certo? É claro que não. Por quê? Eu tenho aqui um verbo que está na terceira do singular e um sujeito que está na terceira do plural. Eu não posso escrever nem falar eles tinham comprado. E sim, eles tinham comprado. Então, deixe-me consertar aqui, corrigir aqui, ó, colocar um M aqui. Essa opção, portanto, eliminada. Letra D. Os internautas de todo o território nacional... antes de continuar aqui na letra D, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se para você receber as nossas aulas, tudo bem? Vamos lá, agora sim, letra D. Os internautas de todo o território nacional desejou muito essa regulamentação. Olha, eu tenho que procurar o verbo. Já achei o meu verbo. Depois disso, eu faço uma pergunta para ele. Quem desejou muito essa regulamentação? Ele vai me dizer que foram os internautas só os internautas? Não, são os internautas de todo o território nacional. Se a banca perguntar para você, o sujeito não é só a expressão os internautas, é isso tudo aqui. Agora a gente vai encontrar o núcleo do sujeito, ou seja, a palavra mais importante. Cadê? Tá aqui, ó. Internautas. Então, internautas é o núcleo do sujeito. Internautas está no plural? Está, ó. Eles o quê? Eles desejou? Oh, meu Deus do céu, claro que não. Eles desejou nem pensar. Eu preciso fazer assim, ó. Deixe-me ver como é que eu vou corrigir isso aqui, ó. Desejarão. Aí fica perfeito. Vou escrever aqui, porque senão ficou meio esquisito aqui. Pronto. Desejaram. Agora sim eu tenho um verbo no plural, concordando com um sujeito que também está no plural e na terceira pessoa. Esse é o erro da letra D. Vamos eliminá-la. Agora, a última. Era enorme as filas dos clientes que aguardavam o lançamento oficial do celular X. Bom, aqui eu tenho um verbo, não tenho? Tenho este verbo aqui, ó. Era enorme as filas. O que era enorme? Então, eu faço a pergunta para esse verbo e ele vai me responder assim, ó. As filas dos clientes. A gente pode parar aqui. Veja, se eu colocar essa frase na ordem direta, as filas são elas. Elas era enorme? Pelo amor de Deus, isso aqui tá muito ruim, tá muito feio. Eu não posso dizer elas era enorme. E sim, elas eram. As filas eram enormes. Perceba que uma das formas de a VUNESP dificultar um pouco essas questões de concordância verbal é fazer exatamente isso aqui. É ela colocar a frase na ordem indireta. Toda frase na ordem direta, ela vai começar com o sujeito, ela vai ter um verbo e ela vai ter um complemento. Agora, a banca pode perfeitamente começar com um verbo, que foi o caso aqui, colocar o sujeito depois do verbo e, se quiser, colocar um complemento aqui também. Nessa estrutura aqui, nós teremos a ordem direta, tudo bem? Direta. E aqui, na de baixo, a gente vai ter a ordem indireta.
e indireta. Não confunda essas duas estruturas aqui. A banca vai tentar fazer aqui, ó, vai tentar trazer uma certa dificuldade em relação à concordância utilizando a ordem indireta ou a ordem inversa. Mas é só você fazer da maneira como eu ensinei aqui para você. Coloca o sujeito antes do verbo, que vai ficar bem mais fácil de você perceber que aqui a gente não pode dizer era enorme as filas, e sim eram enormes as filas. Elimino a letra E, portanto, confirmamos. Deixe-me só colocar aqui. Confirmamos número 2, letra B de bola. Então, hoje, nessa aula, a gente corrigiu 2 questões da banca VUNESP. São assuntos que têm uma grande chance de aparecer lá na sua prova, em um exercício que você for fazer. E também fiz aqui um resumo bem objetivo de alguns pontos essenciais da matéria. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E se você quiser estudar esses assuntos de maneira mais detalhada, com calma, com exemplos, exercícios, é só você clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo. Acesse lá a Rota de Estudo para você começar a estudar comigo. Um abraço, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!